Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Grupos, que eu faço parte, e para 95 seguidores que eu tenho aqui no YouTube, ok? Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal agora mesmo. Forasteiro o Destemido 02 lá no YouTube. Eu quero seguir no Facebook, você vai me seguir também lá como Valdicélio Amor da Silva. Gente, vamos logo ao assunto aqui. Certo? Eu recebi um áudio hoje pela manhã de um amigo chamado Binho, que ontem a gente tivemos falando sobre a palavra que Lula falou sobre as igrejas. Lula chamou as igrejas de facções, certo? Bem, e eu, conversando com o Binho, eu falei para ele que Lula estava certo quando ele chama as igrejas de facções. E eu quero aqui levar vocês. Primeiro, eu queria dizer para vocês que na época de Jesus já existiam as facções religiosas. Você veja que ali existiam os fariseus, saduceus, o povo de Herodes, né? Então, ali já existiam as facções, certo? Facções é o plural de facção, ok? Facções é o plural de facções, de facção. Eu queria ler um texto da Bíblia aqui, que está no livro de Gálatas, estou com a Bíblia na mão. Depois a gente vai fazer um apanhado total deste assunto, ok? Quero dizer a vocês que eu voto naquele cara lá, ó, apoio ele, sou bolsonarista, tá vendo? Apoio ele lá, sem questionamento, ok? Sem questionamento. Queria levar você ao livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20. Diz assim: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões e facções. Aqui o apóstolo Paulo, ao escrever as cartas aos Gálatas, ele estava definindo aqui qual é a obra da carne e a obra do Espírito. Você pode pegar no livro de Gálatas, capítulo 5, você vai ver. No capítulo 16 e diante, você vai ver a obra da carne e a obra do Espírito. Então, os irmãos estavam vivendo nessa guerra entre si, né? A obra da carne e a obra do Espírito. E Paulo, quando chegou aqui no verso 20, ele disse: ora, a obra da carne são conhecidas e são prostituição, impurezas, lascivas, idolatria, feitiçaria, inimizade e facções. Bem, deixando já claro que na época de Jesus já existiam as facções entre as irmandades, certo? Facções é plural de facção. É grupo de pessoas que guerreiam entre si, que desconcordam entre si. E eu queria dizer para todos que na época de Jesus já existiam as facções no campo religioso, como a gente acabou de ler aqui em Gálatas. Poderia deixar outros versos bíblicos, mas como esse vídeo tem que ser rapidinho, queria dizer a vocês sim, que eu concordo com Luiz Inácio Lula da Silva neste requisito, quando ele diz que as igrejas é uma facção. Porque na época já existia de Cristo os saduceus, os fariseus, os herodianos. São um grupo de pessoas que na época que tinha divergência entre si. E hoje, as igrejas têm divergência entre si ou não têm? As igrejas hoje é uma facção criminosa ou não é? O que você acha? Eu acredito que é. Quando eu falo as igrejas, irmão, eu não estou falando a igreja. Porque as igrejas está no plural, são várias igrejas. Quando eu falo a igreja, estou me referindo a uma igreja. E quando eu me refiro às igrejas, estou me referindo em várias igrejas.
Então essas várias igrejas, elas estão guerreando entre si hoje ou não tá? Cada uma delas querendo mais membros. Então quando Lula disse que as igrejas é uma facção, é verdade. Aí as pessoas estão me questionando, você é um traidor, ou idiotas, que me chamam de traidor. O que é traidor para você é reconhecer quando alguém fala uma verdade, mesmo sendo essa pessoa um criminoso, como Lula? É isso? Ser traidor para você é reconhecer que alguém, mesmo na vida obscura, fala uma verdade e a pessoa rejeita. Porque Lula falou que as igrejas são uma facção. Lula falou que as igrejas é uma facção. E eu concordo com ele, porque a Bíblia também concorda, pelo menos nessa parte. Eu vou ler de novo. Gálatas 5, verso 20. Invejas, bebedice, não. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões e facções. O que é dissensões? Dissensões são controvérsia, divergência. Facção são um grupo de pessoas que guerreiam entre si ou entre outros grupos. As igrejas hoje estão guerreando entre si? Claro que estão. Qual é a união da igreja universal com a união com a igreja adventista do sétimo dia? Nenhuma. Eles guerreiam. Eu digo isso porque eu fiz parte da igreja adventista do sétimo dia durante um tempo e eu sei muito bem. Então, quando o Lula aqui chega a dizer que as igrejas são uma facção, ele está falando a verdade. Porque esses pastores dessas igrejas, Universal, Sila Malafaia, Assembleia de Deus, essas igrejas evangélicas hoje, ela não quer dizer que são a igreja de Deus. A igreja de Deus não está no plural, a igreja de Deus está no singular. Quando Deus se refere à igreja, ele está dizendo a minha igreja, ele não está falando as minhas igrejas. Você veja que essas igrejas que cobram dízimo, porque o dízimo, ele foi para o Velho Testamento. Igreja Universal cobra dízimo, Assembleia de Deus cobra dízimo, Adventista cobra dízimo. Então é uma facção criminosa aos olhos de Deus? É, e é o meu também. Por quê? Porque não ensinam a verdade. Eles cometem crime ao ensinar a mentira, ao engano para as pessoas. Essa é a minha opinião. Como está escrito na Bíblia que na época de Cristo já existiam as facções criminosas dentro do templo, dentro da igreja. Por exemplo, os judeus eram um povo que ali dentro existia grupo de pessoas como os saduceus, os fariseus, né, os herodianos. Quer dizer, esses grupos de pessoas que existiam ali dentro do povo de Israel já guerreavam entre si. E é chamado de facção. O Lula está falando a verdade ou está mentindo? O Lula está falando a verdade nessa parte. Eu não voto em Lula, Lula é ladrão. Mas será que porque Lula é ladrão, será porque Lula tem uma vida obscura e fez o que fez? Se ele falar uma verdade, a gente não vai acatar essa verdade? Verdade se acata da onde vir, da onde quer que venha, gente. Tá certo? A verdade se acata da onde quer que venha. Só não pode ser aceitada mentira. Então as igrejas hoje é uma facção? Sim. As igrejas é facção. Porque elas não se... Primeiro que a igreja de Deus não são igrejas. A igreja de Deus é a igreja. É uma igreja. Não são várias igrejas. Então por que surgiram essas igrejas? Por quê? É um intuito satânico, porque o povo de Deus é um só. Na verdade, gente, só existem duas igrejas. Resumindo, a igreja que pertence a Deus e a igreja que pertence a Lúcifer. É assim. Por exemplo, o PT.
é um partido, não é? De esquerda, né? Mas será que só existe o PT de esquerda? Só existe o PT que faz parte da esquerda? Desculpa aí. Será? E o PTB? Não, e o PT do B? Esses partidos que também são de esquerda, mas também, mas não é do PT exclusivamente. São partidos diferentes do PT, mas que crê na mesma coisa que a petralhada crê. Então, uma facção que se dividiu em várias facções no campo político. O PT é uma facção. Só que essa facção se dividiu em várias facções, como PT do B, Partido Comunista Brasileiro e outros partidos aí que eu não me lembro agora. Mas você sabe que não só existe um partido de esquerda, existem vários partidos de esquerda que derivou-se da esquerda, que derivou-se do PT. Então as igrejas também, quando ela se apostatou da fé, da verdadeira fé cristã, ela se dividiu em várias igrejas, se tornando facção criminosa. Facção criminosa por quê? Porque quando um pastor, um padre, um bispo, seja ele quem for, que ocupe o lugar de líder, e ele ensina doutrinas antibíblicas, ele está cometendo um crime ou não está? E um crime gravíssimo, que é o crime diante de Deus. Então a Igreja Universal, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja de Adir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, a Igreja de Sila Malafaia, são facções. Quando eu me refiro à igreja, não estou me referindo aos membros ali, estou me referindo aos líderes que dominam essas facções. Porque quando se ensina a mentira, é crime. E Lula está certo quando diz que as igrejas se tornaram uma facção, e é verdade. Você veja a divergência uma com a outra. Você veja que não há união entre as igrejas. Por que não há união? Assim como não há união entre os partidos, também não há união entre as igrejas. Que união tem o PT? Que união tem a facção de Lula com o povo de Bolsonaro? Praticamente quase nenhum. Em algumas coisas até concordam, mas outras não. Então as igrejas é uma facção porque ensina mentira, comete crime em ensinar que tem que devolver dízimo, que o dízimo não é mais obrigatório, então eles ensinam, estão cometendo crime, é uma facção criminosa. As igrejas exigem casamento para poder se batizar, isso é um crime diante de Deus, porque o requisito para se batizar é crer. Quem crer e for batizado será salvo. Mas as igrejas, os pastores exigem que você case no papel passado, vá ali no fórum, case, para poder se batizar. Ou seja, exigindo algo do homem para se cumprir, exigindo um papel assinado do homem para se cumprir o requisito sagrado, que é o batismo. As igrejas usam o crucifixo da cruz, que é um símbolo da maldição, que é um instrumento de tortura, que eles usaram para matar o Senhor Jesus Cristo. Então, isso são crimes que essas igrejas cometem ao ensinar a palavra de Deus errado para as pessoas. Então, Lula está certo quando diz que as igrejas é uma facção. As igrejas e não a igreja. Porque a igreja de Cristo é aquela que está no livro de Atos. Pegue o livro de Atos e estude a história da verdadeira igreja de Deus. E traga para os dias de hoje essa igreja do livro de Atos
E se compare com essas igrejas que hoje tem, essas facções de igreja que hoje tem, para ver se bate o que eles criam e o que esses estão criando hoje. Então, estou terminando aqui meu vídeo dizendo que realmente Lula está certo quando diz que as igrejas é uma facção, quando ela ensina a mentira para o povo. Mas ninguém quer trazer isso à tona, né? Ninguém quer discutir isso no grupo, ninguém quer, os YouTube não quer discutir esse assunto. E quando não discute esse assunto, deixa de esclarecer ao povo a verdadeira crença, a verdadeira doutrina de Cristo. Só se trata no grupo de política, de política, de política, de política, de política. Sabendo que a parte mais importante é a parte religiosa. Então Lula está certo nesta parte aqui. Não concordo com ele, não voto nele. Sou contra a, a forma dele governar. Governar não, de roubar, né? Mas quando ele fala que as igrejas é uma facção, ele não está falando a mentira, ele está falando a verdade. Vai ver no Brasil.